Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rui Valente e sou o diretor de Sicopna. Como é de conhecimento geral, o setor da construção civil tem tido um crescimento acentuado nos últimos anos. No entanto, enfrenta um enorme desafio, que é a falta de mão de obra qualificada, como aliás tem vindo a referir com bastante ênfase o presidente da AICOPNA. Do mesmo modo, também o Sicopna, enquanto centro de competências da formação profissional para o setor da construção, enfrenta o desafio de colocar no mercado de trabalho profissionais qualificados. E esse desafio é tanto maior quando sabemos que ainda existe atualmente um estigma social que recai sobre as profissões do setor e que urge ultrapassar e vencer. O setor modernizou-se, tem vindo a incorporar inovação tecnológica. Os processos e os modelos de construção evoluíram e com eles também as profissões. Novas competências são requeridas aos trabalhadores. A industrialização da construção tem vindo a transpor para o setor uma forte componente de digitalização. Por outro lado, a sustentabilidade e o ambiente são atualmente fatores incontornáveis na construção. É neste contexto que o Sicopna tem vindo a fazer um esforço significativo no ajustamento e adaptação dos seus programas de formação. E pretende prosseguir e intensificar este desafio, ansiando a revisão urgente do Catálogo Nacional das Qualificações. Neste novo ciclo do 5º às 5, queremos explorar estes e outros temas, procurando satisfazer as expectativas do nosso público, tanto as empresas como os profissionais. Obrigado pela vossa participação e um bom webinário. Então, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a este webinário, cujo título é o novo enquadramento do projeto de comportamento térmico de edifícios de habitação. Os objetivos deste webinário têm a ver com a nova legislação de térmica, com a publicação do Decreto-Lei 101, dia 2020, 7 de dezembro, e legislação conexa, que entrou em vigor em 1 de julho de 2021. E basicamente o que vamos aqui tratar é da relação do projeto de comportamento térmico dos edifícios de habitação com o sistema de certificação energética. Portanto, esta relação foi, de certo modo, alterada e acresce a isto que o projeto de arquitetura e os projetos de especialidades têm novas responsabilidades, podemos assim dizer, no sistema de certificação energética. Por isso, este webinário tem como objetivo informar e elucidar a envolvência deste novo contexto legal que alterou tanto o enquadramento do projeto de comportamento térmico como o enquadramento do projeto de arquitetura e das outras especialidades. Eu começo por apresentar um documento que está na internet, que é da Agência para a Energia, a ADEN, que é o documento de perguntas frequentes sobre certificação energética de edifícios que, de certo modo, já elucida alguns aspectos que vamos aqui tratar. Eu começaria por focar esta primeira pergunta que aparece no documento, que eu passo a citar. No Decreto-Lei número 101/2020, não existe referência ao projeto de comportamento térmico. Vai deixar de ser necessário para a emissão do pré-certificado energético? Portanto, isto foi uma questão que se levantou quando saiu a legislação e a resposta é sim. Ou seja, neste momento, para emitir um pré-certificado energético, não é necessário, efetivamente, o projeto térmico. Efetivamente, na legislação anterior, essa situação era óbvia, portanto, era necessário um projeto térmico para a certificação energética. Eu recordo que na Portaria 113/2015, de 22 de abril, é bem claro que é necessário o projeto térmico como mais um projeto de especialidades de engenharia para efeito de licenciamento. Recordo também a Portaria 349/2013, que já foi revogada, que focava os aspectos que eram necessários a entregar com o projeto térmico, nomeadamente o termo de responsabilidade, o projeto em si de comportamento térmico, elaborado por um técnico responsável, uma ficha resumo, portanto, mais à frente vamos ver um exemplo, e o pré-certificado do sistema de certificação energética emitido por um perito qualificado.
Ou seja, fazendo aqui um breve resumo, ao abrigo da legislação de 2013, que já foi revogada, toda a informação necessária para a emissão do pré-certificado energético é retirada do projeto térmico. Temos aqui a ficha número 1, onde aparecem uma série de dados que efetivamente são necessários preencher e que têm a ver, nomeadamente, com necessidades energéticas, taxas de renovação da área, etc., portanto, que seria necessário entregar na fase de licenciamento. Relativamente, então, à legislação que está neste momento em vigor, ao Decreto-Lei 101/de 2020, eu alerto para o artigo 6 e para a subsecção 1, que fala dos requisitos para edifícios novos, que diz o seguinte, que, primeiro, os edifícios novos devem ser edifícios com necessidades quase nulas de energia, ou seja, estamos a falar dos NZEBs, edifícios de consumo energético quase zero, ou Near Zero Energy Building. Depois também a legislação diz que são aplicáveis os seguintes requisitos. Requisitos mínimos de desempenho energético relativamente à envolvente dos edifícios, portanto, a envolvente térmica dos edifícios, e requisitos relativamente aos sistemas técnicos. A questão que se coloca no ponto 5 é que o cumprimento destes requisitos devem ser executados pelos técnicos responsáveis pelos projetos de arquitetura e de especialidades de engenharia. Portanto, isto é uma novidade, por exemplo, para o projeto de arquitetura, foi uma alteração intensa, não é? Porque agora é preciso, efetivamente, fazer envolventes térmicas, calcular coeficientes de transmissão térmica, portanto, a envolvente, neste momento, aparece na arquitetura e é o técnico responsável pelo projeto de arquitetura, o arquiteto ou arquiteta, que tem que garantir o cumprimento destes requisitos. Bom, depois temos, enfim, os outros projetos especializados em engenharia, em que, de acordo com os componentes que estamos a tratar, esses projetos, efetivamente, têm que verificar os requisitos mínimos dessa mesma componente. Dou aqui um exemplo, por exemplo, a nível da ventilação, em que a regra que nós temos atualmente, já vamos ver, é que nos edifícios de habitação devemos ter um número de renovações horárias mínimo de 0,5. Será no projeto respectivo de especialidades de engenharia, que também vamos ver mais à frente, que é o projeto AVAC, que vai, de certo modo, cumprir este requisito. No que diz respeito aos requisitos de conforto térmico e desempenho energético, como indicadores de energia primária renovável, a definição da classificação dos edifícios NZEBs, a classe de desempenho energético, isto tudo é da responsabilidade do perito qualificado, não do projetista, mas do perito qualificado. Assim, tendo em conta que não existem requisitos que tenham obrigatoriamente de ser cumpridos pelo projeto térmico, surge esta questão. Então, o projeto térmico deixou de ser obrigatório? Portanto, esta questão foi levantada na altura da saída da legislação, em 1 de julho de 2021. Situação esta que depois a Agência para a Energia, através destas perguntas e respostas, e também através da alteração legal que foi protagonizada pelo Decreto-Lei número 102 de 2021, de 19 de novembro, que diz claramente que o disposto na linha A do número 5, eu estou a ler o artigo 6, número 14, não invalida nem condiciona a obrigatoriedade da apresentação do projeto de conforto térmico. Ou seja, está aqui bem claro que o facto, e eu recordo o tal ponto 5, tem a ver com a situação de que a envolvente térmica dos edifícios, a envolvente opaca, a envolvente envidraçada, neste momento são da responsabilidade do arquiteto ou arquiteta. Isto não invalida que continua a ser necessário o projeto térmico. Outra pergunta e resposta que aparece na página da ADN é por que motivo deixa de ser necessário projeto de comportamento térmico para a emissão do pré-certificado energético ou do certificado energético de um edifício? Bom, basicamente, aqui o que se tenta explicar é que o projeto de arquitetura, bem como os projetos de especialidades, devem ter mais detalhe relativamente àquilo que se exige para o certificado energético, potenciando,
diremos, a interligação, a sinergia entre as várias especialidades do projeto. Por isso, há aqui um objetivo de coordenação do projeto, de arquitetura, com as especialidades de engenharia, e por isso, realmente, há esta mudança legal. Também cito aqui mais estas perguntas e respostas da Agência para a Energia. Não sendo o projeto de comportamento térmico necessário à certificação energética, quer isto dizer que vai ser exigido na fase de licenciamento? Será ou não que vai ser obrigatório o projeto térmico na fase de licenciamento? Bom, a resposta da ADN é que realmente continua a ser importante. O projeto térmico tem que ser na mesma exigido na fase de licenciamento. Outra pergunta: posso emitir um pré-certificado energético suportado num projeto térmico cujo projeto de arquitetura entrou após 1 de julho de 2021? Portanto, e a resposta é não. Portanto, já falámos aqui nisto, que a partir de 1 de julho de 2021, o pré-certificado energético é baseado no projeto de arquitetura e nos projetos de especialidades de engenharia e não no projeto térmico em si. Outra pergunta que está, enfim, respondida na página da ADN: de quem é a responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei 101/2021 de 7 de dezembro? Mais uma vez, se foca que a responsabilidade de cumprimento dos requisitos da envolvente térmica e dos sistemas técnicos é da responsabilidade do arquiteto ou arquiteta e dos projetistas de especialidades e não propriamente do projetista de térmica. Sendo que a responsabilidade de tudo aquilo que tem a ver com conforto térmico e desempenho energético é da responsabilidade do perito qualificado. Outra mudança que penso ser relevante focar é em relação ao projeto AVAC. Porquê? Porque o projeto AVAC, a partir de 1 de julho de 2021, acaba por ser um projeto obrigatório, mesmo que não existam sistemas mecânicos, por exemplo, de ventilação, ou sistemas de ar-condicionado. Ou seja, basta que, como é normal, um edifício tenha sistemas de ventilação natural, que obrigatoriamente esse sistema tem que ser integrado no projeto AVAC. Até agora o projeto AVAC era mais para os sistemas mecânicos. A partir deste momento, é no projeto AVAC que se cumprem os requisitos de ventilação que incluem a ventilação natural. Outra questão importante que é abordada nas perguntas e respostas da ADN é o que muda nos requisitos N0 nos edifícios de habitação. Portanto, há aqui também um quadro que aparece na resposta. Eu recordo que a partir de 1 de janeiro de 2021 todos os edifícios têm que ser N0, ou seja, edifícios de consumo energético quase zero, e que isso traz vários requisitos que estão aqui referidos. Eu só dou um exemplo. Isso implica que a classe energética mínima do edifício tenha que ser, ou da fração, tenha que ser classe energética A. Também gostaria de citar o despacho 6.476/2021 de 1 de julho, que refere realmente os requisitos mínimos de conforto térmico e desempenho energético aplicáveis, e esses requisitos, repito, são da responsabilidade do perito qualificado para realmente o cumprimento respectivo. Temos a tabela 1, que é para edifícios de habitação novos. Temos aqui requisitos tanto de conforto térmico como desempenho energético. Cá está, na classe energética deve ser igual ou superior a A. E no que diz respeito a edifícios sujeitos a grandes renovações, portanto, há aqui também o cuidado com as grandes reabilitações de edifícios, que antes chamavam-se grandes intervenções, portanto, na legislação anterior. A classe energética mínima, só para dar aqui um exemplo, terá que ser C. No que diz respeito à portaria 138/2021 de 1 de julho, que trata dos requisitos mínimos relativamente à envolventes edifícios e aos sistemas técnicos, só gostaria de citar que requisitos são esses e que são, obviamente, como já falamos, necessariamente cumpridos pelos projetistas de arquitetura e das especialidades de engenharia que integram essas componentes. No que diz respeito aos requisitos da envolvente, portanto, tem a ver com o projeto de arquitetura, recordo que temos que cumprir coeficientes de transmissão térmica,
nomeadamente da zona opaca, que engloba a superfície corrente, por exemplo, as paredes, as coberturas e as pontes térmicas planas, e também é preciso verificar os coeficientes de transmissão térmico máximos da envolvente envidraçada. Também da envolvente envidraçada é necessário verificar os fatores solares máximos admissíveis. Portanto, os fatores solares máximos são fatores que representam a percentagem, podemos assim dizer, da radiação solar que o envidraçado deixa entrar para o interior. Temos aqui uns quadros da Portaria 138I 2021 que referem quais são esses requisitos que devem ser cumpridos, nomeadamente o valor do U máximo, coeficiente de transmissão térmico máximo dos elementos opacos. Aqui este quadro é só para Portugal continental, depois há outro quadro para a região autónoma dos Açores e outro para a região autónoma da Madeira. E temos então aqui, de acordo com a zona climática, quais são os coeficientes de transmissão térmico máximos que temos que respeitar e de acordo com o tipo de envolvente. Se é uma envolvente exterior, se é uma envolvente interior com requisitos de exterior, se é uma envolvente interior com requisitos de interior. Portanto, temos aqui os valores máximos que devem ser cumpridos. Relativamente aos envidraçados, são estes os valores que têm que ser cumpridos de acordo com a zona climática. Aqui temos, além de Portugal continental, a região autónoma da Madeira e dos Açores. E aqui temos os fatores solares máximos que têm que ser cumpridos, que dependem da zona climática de verão e dependem da inércia térmica da fração ou do edifício. Importa realçar que todos os envidraçados a norte não têm que cumprir este requisito, nem pequenos envidraçados que, no máximo, atinjam 5% da área do compartimento onde eles estão inseridos. Relativamente ainda à verificação dos fatores solares, importa também referir que poderemos entrar com sombreamentos, portanto, os chamados fatores de sombreamento, por exemplo, palas solares, que podem efetivamente ajudar no cumprimento do requisito do fator solar. Temos aqui um exemplo de fatores de sombreamento, nomeadamente elementos horizontais. Temos aqui uma pala horizontal e o quadro respectivo que nos dá os fatores de sombreamento para a estação de arrefecimento. Recordo que os fatores solares têm que ser verificados para a estação de verão, portanto, a estação de arrefecimento. Temos então aqui os fatores que poderão então intervir na verificação do requisito mínimo de fator solar. Portanto, repito que tudo isto que estamos aqui a falar diz respeito neste momento também ao projeto de arquitetura, além do projeto térmico, obviamente. Quanto aos requisitos relativos aos sistemas técnicos, são estes que estão relacionados com a habitação. Portanto, temos os requisitos dos sistemas de ventilação, sistemas fixos de climatização, sistemas de preparação de água quente, sistemas de produção de energia elétrica, instalações de elevação, portanto estamos a falar dos ascensores, escadas e tapetes rolantes, infraestruturas de carregamento de veículos elétricos. Portanto, são requisitos de sistemas técnicos que estão correlacionados com a habitação. Só para exemplificar, e no que diz respeito à ventilação, houve aqui uma alteração legal também, em que de antes o número de renovações horárias era de 0,4, o mínimo, e com esta legislação passou para 0,5. O cumprimento desta legislação, nomeadamente na parte da ventilação, é feito através de uma folha de cálculo do LENEC. Eu tenho aqui até um exemplo de um resultado final, que podem verificar que o RPH calculado é o 0,77, portanto está acima do 0,5, que é o mínimo regulamentar, e como tal poderemos dizer que isto é satisfatório, portanto isto cumpre a legislação. Portanto, este tipo de análise já tem a ver com o projeto AVAC, como já foquei. Não é? Para fazer o cumprimento da legislação no que diz respeito à ventilação, e para ir de encontro também a outro requisito que aparece na Portaria 138I 2021, que diz o seguinte: no caso dos edifícios ventilados de forma natural, deve ser assegurado que os sistemas de ventilação são dotados de meios destinados a limitar a renovação excessiva do ar. Ou seja,
para limitar a renovação excessiva do ar, poderemos ter que utilizar, por exemplo, estas aberturas que eu coloco aqui, não é? Que são aberturas autorreguláveis e que têm a vantagem de, nos dias, enfim, em que existem grandes rajadas de vento, o ar que deixa entrar para o interior é sempre reduzido, não é? No que diz respeito a requisitos relativos a sistemas fixos de climatização, temos aqui espessuras mínimas de isolamento das tubagens, tanto para fluidos frios como para fluidos quentes, espessuras mínimas de isolamento para condutas e acessórios e espessuras mínimas de isolamento para equipamentos e depósitos. Portanto, isto também é um requisito que deve ser cumprido. Quando estamos a falar de preparação de água quente, os requisitos, isto são exemplos de requisitos que temos que cumprir. Temos, por exemplo, aqui as espessuras mínimas de isolamento que, e gostava de realçar, estão aplicados unicamente a fluidos interiores quentes. Também temos espessuras mínimas de isolamento para equipamentos e depósitos. Vou agora focar alguns pontos de contacto entre o projeto térmico e o projeto de arquitetura, porque, como eu referi, toda a verificação da envolvente é feita agora e também no projeto de arquitetura. Então, o que é que no projeto de arquitetura vamos ter que fazer? Primeiro, identificar os espaços úteis e não úteis, portanto, a fração que está a ser analisada. Recordo que um espaço não útil é um espaço sem ocupação regular, não é climatizado. Como exemplo destes espaços, temos as circulações comuns, por exemplo, garagens, escadas, elevadores, são espaços não climatizados. As frações não residenciais, portanto, uma fração não residencial, uma loja, é considerada, perante a habitação, é considerada como sendo um espaço não útil. Os espaços úteis são efetivamente aqueles que, ao contrário, têm ocupação humana regular e são climatizados. Eu gostava só de chamar a atenção que os arrumos interiores são considerados espaços úteis. Quando temos um arrumo, por exemplo, numa garagem, aí é que é um espaço considerado não útil. A legislação, nomeadamente o manual SCE, apresenta aqui um quadro com exemplos de espaços úteis e espaços não úteis. Cá está, por exemplo, para dar enfim, mais alguns exemplos de espaços não úteis. Portanto, as arrecadações que estão aqui citadas são sempre arrecadações exteriores à fração, porque os arrumos interiores, reparem, está logo no início do quadro, é considerado um espaço interior útil. As garagens também são espaços não climatizados, são não úteis, as lavandarias, os solários, o desvão de cobertura, o desvão sanitário, portanto, são tudo exemplos de espaços não úteis. Para calcular o coeficiente de redução de perdas BZTU, ou seja, isto também faz parte da verificação de envolvente e do projeto de arquitetura. Este coeficiente de BZTU tinha a designação de BTR, portanto, antes da legislação que está agora em vigor, nós chamávamos BTR. E este BZTU é calculado através deste quadro. Este quadro não alterou, face à legislação anterior. Então, o que é preciso saber para calcular o BZTU? É preciso saber o volume do espaço não útil, é preciso saber se o espaço não útil tem ligações permanentes com o exterior ou não. Tem a ver ali com aquele F minúsculo e F maiúsculo que aparecem no quadro. É necessário saber a razão entre duas áreas, a área AI e a área AU. Portanto, a área AI é a área de ganho térmico do espaço não útil e a área AU é a área de perda térmica para o exterior do espaço não útil. As definições estão aqui, portanto, cá está o cálculo da área AI. Chama a atenção que a área AI é sempre medida pelo interior dos espaços úteis. E a área AU, portanto, que é a área de perda para o exterior, e que também gostava de realçar
que essa perda é exclusivamente para o exterior, ou seja, não se consideram, por exemplo, perdas de espaços não úteis para outros espaços não úteis, ou perdas de espaços não úteis para o solo. Portanto, aqui estamos a falar de perdas exclusivas com o exterior, e estas áreas AU são medidas pelo interior dos espaços não úteis. Um exemplo de um cálculo de um coeficiente de redução de perdas é aqui apresentado. Estamos aqui a calcular o BZTU da marquise que está apresentada na imagem. Esta marquise, como podem verificar, está completamente externa à fração, portanto tem uma grande área de superfície que está em contato com o ar exterior, por isso o AU vai ser bastante elevado. Quanto ao AI, que é a área de ganho, essa área é só relativa àquela superfície que está ali a azul, que é exatamente por ali que a marquise vai ganhar calor, ou seja, aquela habitação, portanto, que estará aquecida, está climatizada, vai perder calor através daquela parede que está azul e, de certo modo, vai esse calor entrar na marquise. Portanto, será a área por onde a marquise ganha calor. Feitas as contas, portanto, como podem verificar, o AU é substancialmente maior que o AI e, por isso, quer dizer que tem mais perda para o exterior do que o ganho vindo do interior. Portanto, será uma marquise bastante fria. O resultado da análise do quadro que já vimos é que o BZTU é igual a 1. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta marquise está com uma temperatura muito próxima da temperatura exterior. Por isso, diremos que as exigências de isolamento para aquela parede que está ali a azul será exatamente o mesmo que as exigências para a fachada a vermelho. Por isso, aquela parede a azul vai estar integrada no que nós chamamos de envolvente interior com requisitos de exterior. Quanto às envolventes em si, portanto, repito que o projeto de arquitetura tem que conter atualmente toda esta informação, tal e qual o projeto térmico. A única alteração que houve face à legislação que foi revogada é que aparece aqui uma nova envolvente, com uma cor diferente, podemos assim dizer. Não é? Portanto, continua igual a envolvente exterior, portanto, a vermelho. A envolvente interior com requisitos de exterior, que é para situações de contacto com espaços não úteis, com o BZTU maior que 0,7. Depois temos a azul, a envolvente interior com requisitos de interior, que tem a ver com contactos do espaço útil com espaços não úteis, que tenham um BZTU que no máximo é igual a 0,7. E depois temos a verde, as envolventes sem trocas térmicas, dou aqui o exemplo. Por exemplo, entre dois apartamentos do mesmo edifício, nós consideramos que não há troca térmica porque os dois apartamentos estão a igual temperatura, supostamente. Então aparece aqui a envolvente em contato com o solo, e aqui é que é a diferença, porque antes era traçada a verde, portanto era considerada uma envolvente sem requisitos, que era assim que era designada, e agora fez-se aqui uma distinção entre as envolventes sem troca térmica, ou seja, por exemplo, entre os dois apartamentos, e a envolvente que tem a ver com o contacto com o solo, que neste momento então é usado a cor ciano para a marcação. Bom, isto é tirado do manual SCE, cá estão as cores que acabei de referir. Complementarmente, gostaria de alertar que para os pavimentos e para os tetos, além da cor que efetivamente vocês devem representar, devem representar a marcação tal e qual está na simbologia por baixo do quadro, ou seja, para os pavimentos marcam com uma quadrícula, para os tetos com linhas em diagonal, portanto, com a cor respectiva, de acordo com o contacto, de acordo com a fronteira. Apresento aqui um exemplo de uma fração, de um apartamento, neste caso um T2, de um prédio de habitação multifamiliar, do último piso. Normalmente, no último piso vamos ter mais perdas térmicas, porque temos a cobertura, não é? Está aqui identificado nos alçados, portanto, é um apartamento que até em termos de orientação não é a melhor, portanto tem uma fachada orientada a norte e outra a oeste. Temos aqui o corte do edifício para identificar o apartamento.
E aparecem agora aqui as envolventes térmicas. Portanto, aqui a envolvente que eu estou aqui a mostrar é a envolvente das paredes e do pavimento. E, portanto, eu costumo colocar a envolvente do teto depois num esquema à parte do que se coloca aqui no pavimento. O pavimento é verde, como podem aqui verificar. Porquê é que é verde? Porque por baixo deste apartamento temos outro igual que supostamente está à mesma temperatura e, portanto, dois corpos a igual temperatura, não há trocas térmicas entre eles. Depois temos o vermelho na fachada, portanto, que é envolvente exterior. Temos o amarelo na lavandaria, portanto, esta lavandaria também é uma lavandaria, diremos, bastante fria, porque tem mais AU do que AI, lembram-se daquelas áreas. E porquê é que tem mais AU? Porque não nos podemos esquecer que esta lavandaria está no último piso. Por isso, o teto da lavandaria é uma área de perda para o exterior, faz parte do AU. Portanto, fazendo a soma com as áreas das paredes externas, isto dá mais do que as paredes internas que contactam, neste caso, com a cozinha e com a sala. Não é? Por isso, esta lavandaria vai ser fria e por isso está aqui envolvente amarelo, com certeza o BZTU deu mais que 0,7. Depois temos a envolvente azul, que integra o contacto com os ductos ou coretes, com a comunicação horizontal comum de acesso aos apartamentos, também o contacto com a caixa de escadas, portanto, neste caso, uma envolvente interior com requisitos de interior. A verde, temos ainda o contacto com os apartamentos laterais. Portanto, podem reparar, tanto ali na zona da sala temos uma linha a verde na parede, portanto, porque temos outra sala do outro lado, de outro apartamento, e também temos ali num dos quartos da nossa fração, temos ali uma linha a verde que contacta com o quarto de outra fração. Portanto, mantendo na mesma as paredes, a cor das paredes é igual, portanto, na envolvente em teto já é marcada a vermelho. Porquê? Porque isto é um apartamento do último piso e, como tal, a cobertura, não é, está em contacto com o exterior e por isso é uma perda direta para o exterior e por isso é traçada a vermelho. Também é necessário marcar as envolventes em corte. Portanto, nos projetos de arquitetura, nos cortes, também temos que apresentar as envolventes térmicas. Eu apresento aqui um corte relativamente a esta fração. Como podem verificar, cá está o verde no pavimento, porque temos dois apartamentos exatamente iguais e, por isso, como disse há bocadinho, considerando que estão à mesma temperatura, não há trocas térmicas entre eles. Depois temos ali a azul com a caixa de escadas, uma envolvente interior com requisitos de interior, e a vermelho, a envolvente exterior, portanto, que é a fachada e a cobertura. Termino com outro alerta que tem a ver com o cálculo dos coeficientes de transmissão térmica, mais conhecido pelo U. O U é calculado por estas fórmulas, tanto para a envolvente exterior como para a envolvente interior. Portanto, há aqui umas diferenças poucas, não é? Portanto, tem a ver com a resistência térmica superficial interior, que na envolvente interior entra duas vezes e na envolvente exterior só entra uma vez, porque só temos uma face em contacto, obviamente, com a área interior da fração. E porquê é que eu estou aqui a falar nisto? Porque isto também deve ser verificado a nível do projeto de arquitetura. Portanto, cabe à arquitetura o cumprimento dos requisitos da envolvente. Por isso, este valor do U tem que ser calculado e temos que verificar se os U's máximos que eu apresentei há bocadinho são ou não cumpridos. Eu apresento aqui um exemplo, para terminar, de uma parede de fachada, uma parede dupla, que tem 8 centímetros de XPS, portanto, reparem nas espessuras de isolamento, portanto, isto há uns anos atrás fazíamos paredes duplas só com caixa de ar, não colocávamos isolamento nenhum. Hoje em dia, para determinadas zonas climáticas, neste caso estamos a considerar, por exemplo, a zona climática I3, que é a zona climática de inverno mais exigente, que do quadro que eu já apresentei se retira que para fachadas precisamos de um U máximo de 0,35. E eu apresento então aqui esta parede dupla, que tem 8 cm de isolamento de poliestireno extrudido, portanto mais conhecido por XPS, tijolo 15, tijolo 11, ainda tem uma lâmina de ar de 2 cm, com os respectivos rebocos e estuques,
este U dá 0,31. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta parede cumpre perfeitamente as exigências em todas as zonas climáticas do nosso país, nomeadamente na mais gravosa, que é a zona I3, que tem, como disse há bocadinho, um U máximo de 0,35. Por isso, este tipo de análise, neste momento, já não é da responsabilidade do cumprimento deste requisito pelo projetista de térmica, mas sim pelo projetista de arquitetura. E pronto, e com isto dou por encerrada a minha apresentação. Qualquer dúvida sobre o que foi exposto, fazem favor então de perguntar. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Mais uma vez, agradeço a todos pela participação neste webinário. Agradeço também ao engenheiro Miguel Ferreira pela sua apresentação tão técnica, mas que, a ver pelo número de questões, com muito interesse. E como são várias as questões, vamos passar já então a colocar a primeira. E então, a primeira questão é sobre alguém que diz: qualquer edifício de qualquer idade pode ser intervencionado quanto à realização da climatização? Boa tarde, mais uma vez. Sim, portanto, a realização da climatização pode ser executada em edifícios de qualquer idade. Temos é que depois verificar os requisitos que efetivamente estão inseridos nesse tipo de intervenção. Portanto, eu recordo que nos edifícios que estão simplesmente sujeitos a obras de restauro, e não o grande restauro, todas elas têm que verificar os requisitos mínimos, não é? Seja sistemas de climatização, seja uma simples janela, independentemente de não existir projeto de licenciamento, é necessário verificar os requisitos. Portanto, pode-se obviamente fazer essas alterações no sistema de climatização, mas é preciso verificar os requisitos mínimos que a legislação refere sobre esse mesmo sistema, não é? Já concluí. Estava com o microfone desligado, peço desculpa. O Daniel Rodrigues pergunta: o que fazer para aumentar a temperatura em zonas da casa com fraca exposição solar? Por exemplo, zonas traseiras de uma casa. Bem, obviamente que este tipo de situação é sempre complicada. Edifícios que não têm exposição solar, por exemplo, fachadas viradas a norte, que é algo que, em nível do projeto, se deve evitar. Agora, existindo uma situação destas, um dos aspectos essenciais é tentar minimizar as perdas térmicas exatamente por essas zonas. Já que ganhos solares não temos, não é? Temos é que tentar minimizar as perdas. Por exemplo, uma das situações que eu poderia sugerir era fazer uma alteração dos envidraçados, que estejam nessas zonas, não é? Portanto, colocar envidraçados de melhor eficiência energética. Eu recordo que os envidraçados têm uma classe energética que está definida, tentar efetivamente colocar envidraçados de melhor classe energética, cujo máximo neste momento é o A+, e já agora aproveito para referir que este tipo de intervenções, existe um programa que a fundo perdido apoia este tipo de intervenções, portanto que é o Fundo Ambiental e que, por exemplo, integra efetivamente a questão das janelas, não é? Portanto, por exemplo, dava aqui esta sugestão de rever as janelas dessa zona, não é? Acho bom sempre aproveitarmos estes apoios. Portanto, vamos lá colocá-los em prática. O José Val pergunta: o conceito de habitação passiva está previsto na legislação?
Sim, portanto, esse conceito, aliás, vem descrito nas definições do manual SEE, do Sistema de Certificação Energética, e em que, portanto, um edifício passivo é um edifício que considera-se que menos de 10% das horas de ocupação normal, esse edifício não necessita de necessidades de aquecimento e arrefecimento. Portanto, é um edifício que efetivamente tem poucas necessidades energéticas. Eu direi que um edifício passivo é um aspecto muito importante, que muitas vezes a gente se esquece, eu costumo referir sempre isto, é a potenciação da inércia térmica do edifício. Muitas vezes, nestas obras que assistimos de reabilitação, em que se coloca placas de gesso cartonado por todo o lado, eu gostaria de alertar que, não sendo contra, obviamente, as placas de gesso cartonado, nem aos tetos falsos, mas que esse tipo de intervenções altera a inércia térmica dos edifícios, ou seja, aquele potencial do edifício de absorver um excesso de calor, por exemplo, durante a tarde, não é? Quando temos uma radiação solar intensa, armazenar esse calor e depois restituí-lo à noite. Esse tipo de situação que é fundamental para um sistema passivo, não é? Para atingirmos estas situações que falámos aqui da legislação, de termos menos de 10% de horas de ocupação normal com necessidades de energia, se realmente colocamos esse cartonado por todo o lado, estamos a diminuir o potencial de inércia térmica e com certeza vamos ter muitas dificuldades em chegar a esse objetivo do edifício passivo, não é? E alguém pergunta se os profissionais que realizam em obra a climatização de um edifício precisam de alguma formação específica? Sim, sobre estes profissionais, portanto, eu queria também realçar que no dia 19 de novembro de 2021, que saiu legislação nova sobre este aspecto, que é o Decreto-Lei 102 de 2021, que além de alterações à envolvência legal dos peritos qualificados, aparecem realmente novos técnicos que efetivamente, e a pergunta é se tem que ter formação específica com realmente qualificação. Por exemplo, sobre esta matéria, eu apontaria o chamado técnico responsável pela instalação e manutenção dos sistemas técnicos, que está previsto na lei. Portanto, podem consultar o Decreto-Lei 102 de 2021, 19 de novembro, onde tem os requisitos para esses profissionais. E alguém pergunta também quanto à idealização e respectivo projeto, quem os pode executar? Eu subentendo que a pergunta está relacionada com o projeto térmico, portanto, porque obviamente temos outras especialidades de projeto. Eu penso que ficou claro com aquilo que eu referi anteriormente, que muitas das responsabilidades do projetista de térmica passaram para o projeto de arquitetura e para outras especialidades de engenharia. A nível de quem pode fazer os projetos, tanto a nível da engenharia como da arquitetura, ou seja, os arquitetos podem também fazer projetos térmicos. Agora, a questão é que realmente o projeto térmico, que, como eu referi, era exclusivamente a informação necessária para a execução dos certificados energéticos, com esta legislação, diremos que é um projeto que está integrado nas sinergias das várias especialidades e da arquitetura, mas que não é o projeto cuja informação que daí deriva seja aquela que o perito qualificado vai utilizar para o certificado energético. Portanto, a nível da execução dos projetos continua tudo igual, portanto já antes, por exemplo, os arquitetos podiam fazer projetos térmicos também. Agora o que alterou foi que realmente há aqui um objetivo da legislação e do legislador
de que os projetos sejam realizados em equipa, não é? Ou seja, que neste âmbito da certificação energética intervenha o arquiteto, o projetista de abastecimento de água, o projetista da AVAC, etc. E não somente ali o projeto térmico é que era usado para a certificação. Aliás, o perito qualificado deve intervir o mais cedo possível, enfim, nesta panóplia de projetos. Não nos podemos esquecer que existe a figura também do coordenador de projeto, que deve efetivamente articular todas estas especialidades. Portanto, esta legislação, no fundo, esta ideia de que o projeto térmico não é efetivamente o único elemento essencial para a certificação energética, tem efetivamente a ver com o objetivo de criar realmente mais sinergias entre a arquitetura, as especialidades de engenharia, com a coordenação de projeto, e basicamente foi essa a grande alteração, e é isso que eu queria alertar em especial com enfim, o que referi anteriormente, para enfim, ficar bem claro, isto especialmente até enfim, para os arquitetos que estão em linha, foi uma alteração para o projeto de arquitetura, porque até há bem pouco tempo nunca passaria pela cabeça, enfim, dos arquitetos e das arquitetas estarem a fazer contas de coeficientes de transmissão térmica num projeto de arquitetura. Isto foi realmente alterado há pouco tempo e realmente é algo importante de referir e que realmente enquadrou diferentemente do que estávamos habituados ao projeto de arquitetura e a sua relação com os vários projetos de especialidade. Estou direto, eu. Está-me a ouvir, engenheiro? Estou. Ora bem, é que eu acho que a minha rede aqui não está grande coisa, mas eu vou colocar a questão. Alguém pergunta se pode projetar diferentes temperaturas para vários compartimentos de uma habitação. Portanto, a resposta a esta questão, temos que enquadrar, enfim, a legislação no projeto térmico. O que está definido na legislação é que o cálculo das necessidades energéticas dos edifícios tem que ser realizado supondo determinadas temperaturas chamadas de referência, porque depois não poderíamos comparar edifícios entre si, até a nível da certificação energética, se tivéssemos requisitos de conforto diferentes. Por exemplo, só para vos dar enfim, um exemplo sobre esta matéria, o que está definido na legislação é que a temperatura de referência em período de aquecimento, portanto no inverno, é de 18 graus. E todos os cálculos são feitos para esta temperatura de referência de 18 graus. É óbvio que alguns compartimentos que estão na habitação, que são os tais que eu referi há pouco, espaços não úteis, é óbvio que esses não têm essa temperatura de conforto, porque essa temperatura de conforto é específica para os compartimentos úteis. Mas em relação aos úteis, efetivamente, a temperatura é igual dos vários compartimentos, e, portanto, não se pode colocar temperaturas diferentes nos vários compartimentos da habitação para efeitos do projeto térmico e da certificação energética. Então, uma outra questão. Numa obra de reabilitação total, mas só no interior da habitação, existe necessidade de apresentação do projeto térmico? Ora bem, relativamente a esta questão, há aqui um aspecto fundamental que realmente não podemos deixar de frisar, que é uma classificação que a legislação faz de edifícios sujeitos a grandes restauros. E há os outros edifícios que não são sujeitos aos tais grandes restauros. Só aqueles edifícios que são sujeitos a grandes restauros é que são necessariamente sujeitos a licenciamento e ao projeto térmico e não só, não é? Por isso, se a obra de reabilitação efetuada ultrapassar o limite legal, que eu já agora recordo,
que está definido na lei, é se a obra ultrapassar 25% do valor do imóvel, em que o valor do imóvel é calculado através de uns valores por metro quadrado que tem a ver com o IMI, portanto, é uma portaria que sai todos os anos. Se a obra ultrapassar 25% desse valor, nós estamos na presença de um tal grande restauro e aí vamos precisar de licenciamento e, como tal, vamos precisar também do projeto térmico. E quando temos edifícios de utilizações distintos em conjunto, por exemplo, escritórios, naves industriais, comércio, como aplicar a nova legislação, visto que tem requisitos distintos? Bom, sobre esta questão, eu recordo que o âmbito aqui deste webinário tem a ver com edifícios de habitação e não com edifícios de comércio e serviços, portanto, esta questão sairia um bocadinho do âmbito aqui do objetivo deste webinário. Portanto, de qualquer maneira, se depois eu pretender, tenho, enfim, o meu contacto na apresentação, depois poderei responder posteriormente. E a Joana Gomes também coloca aqui uma questão que é sobre uma bomba de calor pode ser utilizada como um sistema de produção de AQS, em que entra parte da energia como energia renovável. Este sistema pode substituir a utilização de um painel solar térmico. Qual é o ponto da legislação que pode ser utilizado para justificar a sua utilização em vez do painel solar térmico? Sim, já vem da legislação anterior que as bombas de calor para água quente sanitária têm uma componente renovável. E como tal, essa componente renovável poderá substituir realmente os painéis solares. Relativamente ao ponto da legislação, portanto, não tenho aqui presente o artigo, mas se quiser depois mando-me um e-mail que eu depois respondo. Mas sim, senhora, as bombas de calor têm uma componente renovável e podem substituir os sistemas solares térmicos. E agora uma última questão da Ruta Leixo, que coloca o seguinte: para executar um sistema de climatização através de distribuição de ar quente, é necessário projeto? Pronto, esta questão é um bocadinho, enfim, vai no sentido, portanto, das questões anteriores sobre os grandes restauros. Portanto, se efetivamente existir uma alteração do sistema de climatização, de qualquer maneira, aqui neste caso os sistemas de climatização, a existência de projeto, o que a legislação refere é para potências a partir dos 30 kW, portanto, a partir daqui, efetivamente, será necessário projeto. Portanto, abaixo deste valor, não. Okay? Portanto, antigamente até o limite era os 25 kW, neste momento, a partir dos 30 kW de potência, precisa efetivamente fazer o projeto respectivo, quer dizer, tem que ter um detalhe de todo o sistema que vai integrar. Bom, Engenheiro Miguel Ferreira, muito obrigada por estas questões respondidas. É evidente que algumas podem ser ainda acrescentada informação, mas como disse, nós também vamos depois divulgar a apresentação e poderão ver o contacto e colocar questões que o engenheiro Miguel Ferreira já se disponibilizou a responder. De qualquer forma, eu queria relembrar aqui também que no dia 2 de maio está previsto iniciar uma formação desta área, portanto, ligada ao tema que nós desenvolvemos hoje neste webinário. Se forem ao nosso site às ações a iniciar, poderão fazer a candidatura à formação. Relativamente ao próximo webinário, que vai ser no dia 28 de abril, e nós deixamos passar um bocadinho mais, precisamente porque no dia 28 de abril temos um tema sobre segurança, que é trabalhos em atmosferas explosivas, que vai ser dado por uma técnica da ACT, neste dia que se
comemora o Dia Nacional da Segurança. Portanto, vai haver agora aqui, vamos deixar passar a Páscoa e só depois voltaremos para este tema num dia que se mora esta área da segurança tão importante na construção civil. Despeço-me então até ao próximo webinário, que será no dia 28 de Abril, às 17 horas, como é costume. Muito obrigada a todos mais uma vez pela presença e até lá.